Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos nos preparando para darmos início logo mais às 20 horas ao nosso momento de oração e meditação dentro do tempo que chamamos Tempo da Reflexão. Hoje, o nosso tema é oração pelas nossas famílias. A família que nos acolheu, a família que eventualmente tenhamos constituído e principalmente as famílias que nós já tenhamos pertencido ao longo das nossas existências, espíritos milenares que somos. E assim, esta noite faremos esta viagem ao tempo, visando humildemente prepararmos-nos para a nossa libertação. Através da caridade, através da harmonia, através de darmos as mãos em nome da luz divina. Colocação das águas é opcional. Quem optar em colocá-las, ao final receberá uma água fluidificada, ou magnetizada, ou benzida, complementando o momento da fusão das energias que seremos agraciados. Até já, às 20 horas. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos dando início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que chamamos Tempo da Reflexão. Conforme adiantamos a nossa preleção inicial, hoje é o dia que nós vamos orar pelas nossas famílias. Pela família que nos acolheu, fazendo a gratidão, pela família que eventualmente tenhamos constituído e principalmente pelas famílias que já tenhamos pertencido. Porque a vida é um eterno nascer, desencarnar, reencarnar. Esse é o ciclo da nossa vida. É esse ciclo que nós temos vivido há milênios, há muitos milênios. Iniciamos a nossa trajetória e começamos as nossas experiências através de um corpo material. Quer seja no planeta Terra, quer seja em Capela, quer seja em Alcione, quer dizer, inúmeros milhões, bilhões de galáxias de possibilidade. E nós, à medida que vamos vivendo, nós vamos adquirindo ou iluminação ou vamos sendo sucumbidos pelos prazeres,
pelas situações animalescas que ainda trazemos dentro de nós. Existe uma possibilidade de ascensão rápida, desde que nós nos espiritualizemos. Ocorre que ao longo dos milênios que nós estamos aqui no planeta Terra, desde a raça adâmica, lembrando que já existiam outros povos aqui antes, como está lá escrito na própria Bíblia, nos ensinamentos, no Gênesis, e o que nós vamos encontrar? Desde aquele tempo que nós aqui chegamos, nós estamos sempre sendo cerceados desta verdade. Aqui adentramos segregados de capela, pelo menos a grande maioria de nós. Recentemente, começaram a adentrar a nossa vida espíritos vindo de Alcione, para nos auxiliar na transição rumo ao mundo de regeneração. Não sabemos mensurar quanto tempo isso levará, porque o tempo nosso não é o tempo de Deus. O nosso tempo, ele é exíguo, ele é muito curtinho, então para nós 10 anos, que parece um tempo longo, para uma vida eterna não é nada. É um mero, talvez nem chega a ser um sopro. Então isso é que nós precisamos finalmente aceitarmos, entendermos, compreendermos. E nesse momento de reflexão que nós estamos fazendo, que nós estamos orando pelas nossas famílias, nós precisamos entender que a nossa vida é um eterno semear e colher. Semear e colher. Aqueles que têm acesso aos grupos que nós temos, o grupo do Coen, do Pós-Coen, o grupo Luz e Caridade e outros mais, hoje foi postado uma pequena lembrança do Emmanuel, que ora nascemos em berço esplêndido, ora nascemos num lugar muito, muito simples. E assim nós vamos migrando de experiência em experiência. E não podemos nos esquecer que a reencarnação foi retirada das filosofias católicas apostólicas romanas lá no ano 500 por Constantino, que, diante de um ato, mandou executar a sua esposa para que pudesse desposar com outra. E aí ele, sabendo, o povo comentando que eles iriam, os dois, pagar por muitas e muitas encarnações por esse crime, ele, como rei, como todo-poderoso, mandou retirar a reencarnação. E nós deixamos que isso acontecesse. Mas está em nós. Está em nós. Isso é um código que ninguém pode tirar. Ele está em nós. Nós sabemos disso. Nós temos isso dentro de nós. É um instinto. É uma coisa ali que nós não entendemos, mas está nos acompanhando. Então, agora, a partir do momento que nós somos convidados, neste século, que é o século da informação, informação livre, informação liberada, basta você ter um celularzinho, você ter aí o seu computador, você consegue acessar hoje um universo de informações que caberiam em milhares de bibliotecas, as maiores do mundo. Temos tudo isso à disposição. Precisamos ter o bom senso de pesquisar caminhos sérios. E a doutrina espírita, ela não inaugura a reencarnação. A doutrina espírita, ela apenas vem reafirmar aquilo que desde lá atrás, lá em Pitágoras, já os gregos cultuavam, sabiam do processo reencarnatório. Não podemos nos esquecer daqueles que eram considerados bárbaros, que também reconheciam esta situação, de outras dimensões, de outros mundos, de outras possibilidades. E assim nós fomos convidados a trazer para junto de nós este momento de reflexão, este momento de oração, entendendo que uma encarnação com as pessoas que estão conosco é uma oportunidade maravilhosa de, através desse reencontro, nós nos
conciliarmos ou reconciliarmos-nos com essas pessoas. Então, pessoas difíceis para nós. Eu sempre tenho que ponderar, será que eu não fui pior para ele em outro momento? Será que eu não fui pior? Então, isto é a humildade do entendimento de aproveitar a oportunidade. Então, ao invés de eu ficar reclamando, ao invés de eu segregar, lembrando que segregar é separar, o que eu faço? Eu posso não morrer de amores pela pessoa. Nós não estamos ainda nesse nível. Ninguém está pedindo isso. Mas que eu não externe ódio, que eu não desejo que a pessoa não vá à frente, que ela não tenha sucesso. Quer dizer, tudo isso que eu faço é uma lei que se chama uma lei da física. Ação e reação. Tudo que eu desejo para o meu próximo virá para mim. Tudo. Óbvio, utilizando o nosso bom senso, se eu desejar amor, eu receberei o que de volta? Amor. Se eu desejar perdoar e perdoar do coração, o que eu receberei de volta? O perdão. Agora, se eu odiar, o que eu vou receber de volta? O ódio. É uma coisa que não tem como fugir. É uma lei universal. Isso é que nós precisamos aproveitar este momento reencarnatório que nós estamos vivendo, eu insisto, desculpe, com tantas informações, com tantos subsídios aí à nossa disposição e fazendo uma autoanálise, uma autocrítica na nossa inserção familiar. Como que foi a minha chegada? Como que é a minha convivência com meus irmãos? De repente chegam os agregados, aquelas pessoas que começam a se agregar às nossas vidas. Começamos lá com amigos, depois existem os encontros, existem os desencontros. Hoje nós temos algumas famílias que tiveram uma primeira experiência e acabaram partindo para uma outra situação. Ninguém julga ninguém. Mas todo momento que nós nos unimos, nós temos essa condição de estar vivenciando experiências que nós já tivemos outrora. Então, isso é o momento de hoje. E pedir perdão aos erros e defeitos é essencial. É o primeiro passo, mas não o único. Porque também procurar conviver bem com aqueles que estão junto de mim, que estão junto de nós, é um desejo, uma situação que nós gostaríamos que eles tivessem para conosco. Aí eu não consigo perdoar. Ótimo. É uma opção sua. Mas não deseje ódio. Não deseje que ele tenha todo tipo de dificuldades na vida. Ore para que ele vá bem, para que ele tenha luz. Nessa encarnação, não conseguimos, teremos outras oportunidades. Não se esqueça, se não for possível em uma, virão outras. Se necessário, milhões e bilhões de oportunidades. Até que uma hora, nós vamos finalmente ser um só corpo e um só espírito. Esse é o nosso legado, essa é a nossa história. E desta forma, nós vamos juntos fazendo esta visita ao nosso presente, ao nosso passado, e vamos procurar nos libertar de todos esses remorsos. Nós trazemos muitos remorsos junto de nós. Trazemos autossabotagem, trazemos pensamentos que estão inseridos aqui e nós ficamos aí amassando barro. Às vezes a nossa vida não progride, nós não temos prosperidade, nós ficamos estagnados porque vivemos naquela frequência ainda de disputa. De disputa. É isso que nós estamos fazendo. Notem vocês que nós ainda temos, opção de cada um, programas televisivos, documentários, filmes, que vivem
Do quê? Do ódio, da vingança, da violência, que vivem de fofocas. Tem milhões de pessoas que sintonizam com essa situação. Isso é um espelho da nossa vida. Isso é um espelho. E existem esses programas, esses livros, essas revistas, porque tem quem vê, que se não tivesse, não existiria. Então, é isso que nós precisamos ponderar, fazer uma recondução daquilo que nós estamos prestigiando, vendo, fomentando. Vamos procurar viver um caminho mais de paz, de harmonia, de luz. Não existe um interruptor mágico que vai fazer com que nós nos libertemos de tudo. Não vai vir aqui ninguém que vai fazer aqui uma limpeza em nós e nós vamos virar espírito de luz. Cada um vai ter que buscar a sua ascensão, o seu progresso, com a sua disciplina. E como nos ensina Eurípides Barçanufo, a educação do espírito, note bem, não do espírita. Espírito todos nós temos. É essencial para o nosso progresso. Essencial para encontrarmos a verdadeira felicidade. Essencial para encontrarmos a verdadeira prosperidade. Notem bem, essencial. Educação do espírito. Alimentar o espírito com boas obras, com misericórdia, com caridade, com reforma íntima, com auxiliar sem nada esperar em troca. E assim nós estaremos, desta forma, trilhando um caminho para que possamos estar minimamente nos reclassificando, habilitando-nos a viver num mundo de regeneração. É dessa forma que vai acontecer. Não é de outra. Não adianta esperar que algo mágico vá acontecer. Insistimos. Então, nessa noite de hoje, nós vamos nos preparar, como nós temos feito, nós vamos equalizar as nossas mentes, nós vamos respirar profundamente, nós vamos buscar mentalizar o sol nascendo, sempre lembrando que a figura do sol é a maior referência de luz que nós temos. Em relação à luz de Jesus, o sol não é nada. Mas para nós que estamos aqui encarnados, nós precisamos dessa referência. Precisamos. Então mentalize o sol nascendo, lembrando que ele nasce no leste. Olhe mentalmente para lá, veja o sol se levantando. É uma coisa maravilhosa, é uma coisa assim que rasga a escuridão, começa a mostrar suas cores, os melhores caminhos, começa a mostrar os pássaros, as flores, as árvores. Assim é a luz quando começa a brilhar para nós. E vamos abrir os nossos olhos para que possamos vê-la na sua magnitude, na sua plenitude, para que juntos possamos marchar em nome de Deus, em nome do amor. E vamos equalizar as nossas mentes. Hoje eu vou trazer uma pequena leitura deste livro, psicografia do irmão José Tadeu de Araxá, Tempo, o despertador de almas. E hoje, para a equalização das nossas mentes, para que sintonizemos com a espiritualidade já presente ao nosso lado, eu lerei o capítulo 21, Educação Espiritual. Somos educados progressivamente por uma providência inteiramente sábia, passo a passo, do tempo à eternidade, do visível ao invisível. Quem diz isso é Santo Agostinho, Epístola 102. O único bem do mundo é a educação, e o único mal é a ignorância. O homem, se não se educar, não será bom. A educação é um dos exercícios cristãos mais exigentes, e principalmente nessa escola terrena, um mundo onde todos os seres humanos são alunos em fase de aprendizado, aqui ninguém é professor. A verdadeira educação
não é uma virtude isolada, ela depende de alguns componentes como, dois pontos, o respeito, a disciplina e a prudência. A escola é maravilhosa. O que falta realmente é ao aluno dar uma chance para o aprendizado. Sair desta zona de conforto e fazer algo mais em favor da sua elevação moral e espiritual. Quando o assunto é trabalhar a educação do espírito, aí vêm as desculpas. Dois pontos. Ah, se eu não aprender nem melhorar nesta existência, terei outras oportunidades. Ainda posso encarnar muitas vezes. Tenho muito tempo. Nessa agora, vou continuar tomando minha bebida, fumando meu cigarro, divertindo e aproveitando as coisas boas do mundo. Caro irmão, muito cuidado. O tempo é curto, passa ligeiro para você que já é um espírito milenário, como a maioria. Sabe lá se a tua cota de oportunidades reencarnatórias já se encontram bastante reduzidas. Deus é um Pai misericordioso. Jesus, nosso irmão maior, tem um amor infinito pelas suas ovelhas. Lá, no plano espiritual, a fila anda e o tempo passa. Todo valor espiritual que conseguir nesse estágio é um tesouro acumulado no céu. Aí vem o questionamento dos alunos. Dois pontos. Somos espíritos milenários. Já passamos por esta bendita escola terrena inúmeras vezes, onde recebemos no dia a dia uma chuva de oportunidades de lições, em especial para aqueles que já têm o conhecimento do Evangelho redivivo. A doutrina esclarecedora, a fé raciocinada, com todo esse manancial de bênçãos. Mesmo assim, porque tantas dificuldades no aprendizado, na educação do espírito, aprender a história é fácil. Difícil é aprender a lição da história. A teoria é uma luz, a prática é o caminho para a vida. E como nos diz Emmanuel, meus amigos, a Terra é a nossa escola milenária e sublime. Jesus é o nosso divino mestre. O Espiritismo, sobretudo, é obra de educação. Façamos, pois, da educação com o Cristo o culto de nossa vida, para que a nossa vida possa educar-se e educar com o Senhor hoje e sempre. E assim, nós fizemos o nosso momento de oração, a nossa reflexão hoje, e vamos nos preparar agora para entrarmos em sintonia com os nossos familiares. Eu gostaria de lembrar a vocês que neste encontro das quintas-feiras é muito comum essa corrente que cuida desta área, que está junto de nós, eles costumam trazer entidades, entes queridos, que já desencarnaram outrora. Na sua maioria são aqueles que torcem por nós. São aqueles que ficaram ainda no plano espiritual, mas estão aí do nosso lado sempre. Eles não vão viver a vida por nós. Mas hoje é um dia que, se nós deixarmos-nos conduzir pelo amor, pela paz, pelo verdadeiro desejo de se arrepender, de pedir perdão, de procurar não errar mais. E como é que eu faço isso? Eu coloco Jesus como meu ídolo. Eu sigo Jesus. Pelo preceito único. Ama a Deus sobre todas as coisas e faça ao próximo o que gostarias que fosse feito por você. Faço a gratidão pela minha família, por todos aqueles que estão ao meu lado, principalmente pelos aqueles que eu tenho dificuldade de conviver. Farei a gratidão
e vou me esforçar para aproveitar esses encontros fraternos, que são tão raros, mas que são extremamente úteis. São oportunidades que nós nem mensuramos, nem medimos da grandiosidade dessa oportunidade que estamos vivenciando nesse tempo da reflexão. Vamos então orar. Feche os seus olhos, inspire profundamente. Como sempre temos feito, na nossa referência imediata, nós vamos mentalizar ao nosso lado, de mãos dadas, Jesus e Maria. Jesus porque é o nosso guia. Maria por nos dar a oportunidade, simbolizando todas as mães. E agora, mentalizo também imediatamente a minha mãe e o meu pai. Lembrando que se por algum motivo nós fomos abandonados ou não conhecemos nossos pais, nossas mães, que nós possamos colocar Jesus e Maria substituindo esta mentalização. E assim, nós vamos orar agradecendo a oportunidade da espiritualidade maior, dos irmãos do Ministério da Reencarnação, pela oportunidade que estamos tendo de aqui viver neste tempo da reflexão, tempo que possamos avançar, crescer, enfim, reorganizarmos-nos enquanto espíritos eternos. E diante de toda essa pleiade de espíritos iluminados, de companheiros queridos de outras vidas, aqui estamos, Senhor, no fim, no fundo, para agradecermos e pedirmos perdão a todos aqueles que tenhamos magoado. Mentalizo meus irmãos, minhas irmãs, se eventualmente os possuo desta encarnação, Senhor. Mentalizo a família que eventualmente constituí na gratidão do companheiro, da companheira, dos filhos que eventualmente tenhamos recebido. E assim, Pai querido e Pai amado, eu reporto-me ao meu passado, diante, mais uma vez, da sua luz imperecível, diante do seu exemplo da reconciliação necessária antes da oferenda. E assim, Senhor, estou aqui neste dia de hoje para pedir perdão a vocês, que nesta vida ou em outras vidas eu tenha magoado, eu tenha ofendido, eu tenha prejudicado, eu tenha de alguma forma induzido vocês, ou quem quer que seja, a caminhos e jornadas difíceis, que trarão colheitas amargas, mas que serão amenizadas pela lei do amor do Cristo redivivo em cada um de nós. E assim, Pai, eu externo a minha gratidão por poder estar recolhendo sementeiras que frutificaram, que estão participando desta colheita diuturna que faço, através das tentações, através, Senhor, das provações, através, meu Pai, de tudo aquilo que eu esteja vivenciando como colheita do que outrora eu tenha feito. Que eu tenha a certeza que foi amenizado a minha colheita, porque não é olho por olho, dente por dente, como dizia-se no Velho Testamento. É a lei do amor que vós nos trouxeste, revogando a lei mosaica e trazendo para nós a lei da misericórdia e da caridade infinita. E assim, diante de você, Jesus, diante de você, Maria, aqui estou para externar ao cosmo, fazendo a minha confissão de amor a mim mesmo e entendendo que somos todos um, estarei simultaneamente fazendo em direção a todos nós. Eu me amo. Eu me amo. Eu me amo. E me amando, estarei te amando. Porque somos todos um. E assim, externando a minha gratidão
por esta encarnação, por tantas oportunidades que estou a vivenciar e que já vivenciei. Eu invoco a tua presença, Jesus de Nazaré, para que diante desses irmãos e irmãs aqui presentes, se tiver, Pai, situações que eu necessite de reconciliação, que eu humildemente inicie esse processo pedindo perdão. E assim, diante dessa assembleia, eu aqui estou neste momento para receber a unção dos irmãos da luz, que no momento da fusão das energias estarão ministrando em nós, encarnados e desencarnados, todos os fluidos benéficos que nos chegam da esfera crística. E assim, de mãos dadas com nossos irmãos, com nossos pais, com a esposa, com os filhos, formamos um só corpo e um só espírito e vamos humildemente orar, Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja. Amém. E dessa forma, fizemos o nosso momento de oração e meditação voltado para a nossa encarnação atual, para as outras encarnações que já tivemos. E insisto, se tiveres algum desafeto em sua família, não abasteça isso com ódio. Não abasteça isso com desejo de vingança. Não segregue. Ore por ele. Faça como Jesus nos ensinou. Você vai ver. Tudo vai melhorar. Tudo vai ser amenizado. Porque somente assim é que estaremos crescendo em direção à luz, em direção à libertação. E se a outra parte não o desejar, não será mais por nosso desejo. Estaremos humildemente iniciando a caminhada rumo à elevação que nos convida Jesus diuturnamente em nossas vidas. E vamos orar, como temos feito, por todos aqueles que estão sendo atingidos por este vírus, por esta pandemia, pelos que desencarnaram, pelos que estão internados, filhos, filhas, companheiros, companheiras, parentes, amigos, familiares, e assim oramos por aqueles que estão hospitalizados, recebendo o atendimento da equipe, da linha de frente da medicina terrena, mas sendo com certeza amparados pela espiritualidade de luz que trabalha diuturnamente a favor do nosso bem-estar, porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Oremos por aqueles que já foram medicados, foram assistidos, estão apresentando sequelas, que eles não se revoltem, que eles confiem, que eles plasmem para si a luz renovadora do Cristo, que possamos juntos atravessarmos essa turbulência, porque ela nos levará, como diz o ditado, após a tempestade a bonança chegará. E juntos, de mãos dadas, atravessaremos essa tempestade, não cogitando, em hipótese alguma, discussões infrutíferas, mas pela lei do amor, da misericórdia, da humildade, pois Jesus estará à nossa frente nos guiando em nome do amor infinito. Que assim seja, graças a Deus. Amém. E dessa forma, encerramos o nosso momento de oração e meditação. Amanhã, com a permissão de Deus, sempre com a permissão de Deus, a nossa reunião é voltada para a corrente médica. Lembrando que você pode pedir por você,
Você pode pedir por alguém, você pode pedir por você e por alguém, pode pedir só por outras pessoas, e nós podemos também aproveitar a presença da corrente médica diante dessa pandemia, diante deste quadro. Vamos orar por todos aqueles necessitados, anonimamente. Até amanhã, às 20 horas, na permissão, na gratidão, sempre, sempre com a permissão de Deus. Que assim seja.